Vamos continuar hoje com o sistema imunológico, tentando compreender as doenças autoimunes. Eu estou precisando aumentar esse negócio aqui, essa tela aqui. Como é que eu faço aqui, meu pai? Professor, aí no seu canto esquerdo, no fundo, próximo ao relógio do seu computador, tem um zoom, tá vendo? Aqui? Isso! Desce mais um pouquinho, vai mais para o lado. Aí você arrasta ali aquela... Não, para o outro lado. Para o outro lado. Você arrasta Aqui. aí, ó. Isso. Não, mas não é isso não, é a tela do zoom. A tela do zoom que eu reduzi, eu queria voltá-la ao normal e não estou conseguindo aqui. Ah, entendi. Do zoom mesmo. Bom, eu vou fazer do meu jeito, eu vou sair e entrar de novo. É o jeito, gente. Ah, voltou! Tá vendo aqui? Olha, nem tudo está perdido. Eu não sei onde eu também cliquei aqui que voltou. Agora, onde é que eu gravo, né? Aqui, deveria ter aqui a gravação, não tem. Eu acho que está gravando já, é isso. Está gravando. Agora eu vou... Está gravando. Oi? Está gravando, professor. Agora eu vou compartilhar aqui. Vocês têm que ter um pouquinho de paciência. Isso. Bom. Pronto. Gente, a questão é o seguinte. Nós estamos pensando nas doenças autoimunes e nós vamos pensar hoje, com toda certeza, no sistema imunológico, tá bom? Vamos pensar no sistema imunológico dos bebês. Na verdade, todos nós nascemos com uma quantidade de vitalidade necessária para enfrentar a vida toda. Enfrentar doenças, vírus, bactérias. Professor, está sem áudio. Só está para mim sem áudio? Ah, está sem áudio? Agora voltou. Agora voltou. Voltou? Voltou. Tá sem... Voltou. Conexão mesmo está estável. Estão ouvindo bem, né? Então, voltando. Nós vamos estudar, vamos compreender as doenças autoimunes a partir do funcionamento do sistema imunológico, e nós vamos retroceder ao sistema imunológico dos recém-nascidos, dos bebês. Então, a primeira coisa que a gente vai pensar aqui é, embora nem a gente acredite nisso, mas nós nascemos, hoje se chama vitalidade, né? Freud chamava de libido, Jung chamava de libido ou de energia vital, mas a palavra hoje, que é usada no meio, especialmente da neurociência dos bebês, é de vitalidade. Nós nascemos com uma quantidade de energia, de vitalidade, que é uma energia especial, porque dá vida, que ela é capaz de fazer com que nós atravessemos todas as circunstâncias da vida, todas as invasões, as intempéries, inclusive vírus, bactérias e doenças, todas as doenças. Mesmo quando não tinha antibiótico, nós tivemos grandes pandemias terríveis, como a peste negra, e depois como a gripe espanhola, e outras que nem se tem notícia, mas a humanidade sobreviveu, não é? Nós chegamos até aqui graças exatamente a essa vitalidade. Só que alguns têm mais, outros têm menos. Tirando os fatores que nós consideramos, por exemplo, como doenças adquiridas, acidentes, ou mesmo
as próprias condições de vida, por exemplo, uma cidade como São Paulo, México, Tóquio e Nova York, nós não podemos considerar que essas condições de vida que nós temos nessa cidade são ideais. Por quê? Porque nós temos, inclusive nessas cidades, uma quantidade imensa de metais pesados na atmosfera, não é? Aqui em São Paulo, as primeiras chuvas são danosas para as plantas, porque são chuvas ácidas. As minhas plantas, elas progridem porque elas estão aqui no que seria uma varanda gourmet, mas eu já experimentei colocar plantas para pegar chuva e algumas pegam a chuva e morrem, elas não sobrevivem. Mas tirando esses fatores aí externos, não é? Os fatores ambientais e alguma doença adquirida, mas o nosso sistema imunológico, ele é absolutamente eficaz para nos manter vivos ao longo de toda a nossa vida, enfrentar todas as doenças, todas as dificuldades. Só que alguns têm mais do que outros. E aí, isso a gente pode perceber, por exemplo, agora durante a pandemia. Vocês perceberam isso? Que algumas pessoas tinham mais imunidade do que outras? Deu para perceber, não é? Sim. Eu, por exemplo, convivi com pessoas, sem saber, convivi com pessoas portadoras do vírus antes da vacina e não peguei. Né? Graças a Deus, na minha família, os que pegaram a forma leve, de toda a família, de pai e mãe. Nós não tivemos óbitos. E eu tenho o caso, por exemplo, de uma filha casada que o marido pegou 2 vezes e na primeira vez ela não pegou e na segunda ainda não tinha vacina e ela não pegou, convivendo com ele, dormindo na mesma cama, almoçando, jantando. Eu falei, pai, eu sou casado assim, vai pegar mesmo, então não vou ficar... E não pegou. Então, você vê que cada organismo tem uma quantidade diferente de imunidade. Isto é fato. E qual é a base disso? Primeira base, com toda certeza, é a base genética. Os mestiços, essa palavra mestiço não é uma palavra politicamente correta, os miscigenados, não é? Também dá no mesmo, né? Eu prefiro dizer que eu sou mestiço, não me faz um bem mesmo, eu sou mestiço mesmo. Sou filho de uma misturada de gente, aqui corre sangue de negro, de branco, de índio, de todo mundo. Eles são, do ponto de vista genético, eles são mais fortes, inclusive do ponto de vista imunológico. É por isso que se criou umas fantasias que brasileiro não morreria de vírus, não pegaria vírus. E, infelizmente, as pessoas acreditaram nisso. A base dessa fantasia seria exatamente a nossa miscigenação. Então, alguns têm mais vitalidade, outros têm menos vitalidade. Daí porque não dá para arriscar, é melhor se prevenir mesmo em qualquer situação. Mas, se vocês observarem bem, como eu já falei do efeito placebo, vocês vão perceber o quê? Que toda a medicação mais eficaz que existe no mercado, ela é apenas um auxílio ao próprio organismo. Nenhuma medicação substitui a vitalidade do próprio organismo humano ou animal para superar as doenças e as enfermidades. Então, crianças são dotadas de uma vitalidade extraordinária, por isso que as crianças não foram tão afetadas quanto os idosos. E aí, eu tenho uma comparação que é uma metáfora muito crua, né? Muito crua mesmo. A metáfora é da bateria, da pilha. É como se, ao nascer, nos primeiros anos e nos primeiros meses e anos de vida, nós tivéssemos uma vitalidade como uma bateria ou uma pilha
poderosa, nova. À medida que os anos vão passando e o organismo vai enfrentando lutas, dificuldades, enfermidades, vírus, bactérias, doenças, a poluição sonora, a poluição visual, a poluição do ar. Eu falei da poluição do ar, ninguém fala isso na imprensa, mas o índice de cânceres hoje produzidos pela poluição do ar no mundo é maior do que a do cigarro. É muito maior que a do cigarro. Mas, à medida que o organismo vai enfrentando este embate, não é? Quando chega na terceira idade, o sistema imunológico, às vezes, está bem debilitado. Isso também é empírico. Você pode observar isso, você pode ver isso, você pode compreender isso. Então, definindo de grosso modo, assim, definindo de uma psicologia de botequim, né? A psicologia de botequim. Né? Se bem que botequim é uma coisa legal, é chique, é bom demais. Mas uma psicologia de botequim é o sistema imunológico, é o sistema de defesa natural do organismo humano. E não se iludam, nós só dependemos deste sistema para sobreviver. Não é da medicação. Não é. Nenhuma medicação substitui o poder de preservação da vida do sistema imunológico de cada um de nós. Então, e aí nós vamos ver alguns aspectos do sistema imunológico do recém-nascido. Ao mesmo tempo em que é essencial para o recém-nascido ter suficiente armamento para responder aos patógenos, há uma pressão igualmente necessária para limitar reações excessivas. A primeira carga que o bebê recebe de imunizante ou de imunidade, adivinhe, é do colostro. Aquele leite que sai nos primeiros dias, nos primeiros meses, nos primeiros dias de amamentação, no primeiro mês. Aquele leite grosso, que sai muitas vezes até com sangue da mãe, porque o pessoal criou assim uma coisa maravilhosa sobre a maternidade, mas a maternidade é um negócio muito cruel, muito duro para a mulher, né? Mas quando a mulher amamenta, e esse leite que ela propicia ao bebê nas primeiras amamentações, no primeiro mês, ele é uma carga extra de imunizante. Além da imunização que o bebê já traz na sua carga genética, ele recebe uma carga extra da mãe. E, pasmem, o sistema imunológico do bebê no futuro vai depender exatamente de se ele recebeu ou não esse aleitamento materno do primeiro mês. É tanto que não é pelo o tanto de anos que o bebê se alimentou, porque ele vai receber essa carga de imunidade somente naquele tipo de leite que é portador do colostro, que é também um anti-inflamatório poderoso, um antibiótico poderoso e um imunizante poderoso. É como se fosse uma vacina. E aí, ali, naquele leite, vai ter não só a carga genética da mãe, mas toda a história do corpo da mãe com as doenças que a mãe enfrentou e sobreviveu. Porque você sabe que cada vez que a gente enfrenta uma doença e sobrevive, o nosso organismo se fortalece. E isso fica registrado em nós. Tanto que em nós tem N anticorpos, não é? Não só tem os anticorpos genéticos, mas tem os anticorpos das doenças que nós enfrentamos e superamos. Então, no colostro tem os anticorpos da mãe, que é colocado no corpo do bebê pela amamentação. E o bebê, quando ele sai
do ventre materno, a metáfora que eu tenho do ventre materno é a do paraíso. Quando você pensa na ideia de paraíso, de Adão e Eva, num paraíso, para eu, do ponto de vista psicológico, o paraíso corresponde ao beber, né, dentro do útero da mãe, naquela bolsa lá onde ele nasce, e mergulhado no líquido amniótico. Quando ele sai dali, para eu, o nascimento, do ponto de vista psicológico e junguiano, nascer equivale, do ponto de vista psicológico, a ser expulso do paraíso. E aí, o bebê que estava lá, protegido pelo sistema imunológico da mãe, protegido de todas as formas pelo corpo da mãe, ele é exposto a inúmeros patógenos, antígenos. Ao mesmo tempo, ele também é invadido por uma quantidade imensa de bactérias no seu corpo e especialmente no seu intestino. E aí, a primeira coisa que o corpo do bebê terá que fazer é modular a quantidade de anticorpos que ele recebeu da mãe e da genética com a resistência que ele vai criando com todas as bactérias que envolvem e invadem o corpo do bebê. E aí o bebê tem um tipo particular de células imunológicas, que são as células CD4 mais T, que pode diminuir as reações imunes, ou pode aumentar, como a gente está falando de modulação. Alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Então, experimentos a respeito de como perturbações pré-natais podem afetar a resposta do bebê ao mundo em função de uma mudança de atividade dessas células suppressoras vêm sendo feitas desde 1996, especialmente com macacos rhesus, que são os que têm o mapeamento genético mais próximo dos humanos. Então, vamos lá, vamos ver alguns resultados de experimentos com bebês macacos. Gravidez sem perturbação de macacos rhesus. Gravidez com injeções diárias de hormônios adrenocortitrófico que estressa a mãe, aumentando o seu nível de cortisol, embora não ultrapasse a placenta. Então, você tem mães que não sofrem nenhum tipo de agressão, mas você tem mães que sofrem uma agressão que faz com que aumente o nível do cortisol semelhante ao estresse. Os bebês cujas mães receberam as injeções tinham significativamente menos inibição celular aos 15 dias. Além disso, igual aos outros bebês, tiveram declínio na inibição típico da idade aos 2 meses. Então, veja bem, bebês filhos de mães estressadas, né? Bebês filhos de mães estressadas tendem a ter, vamos dizer assim, pequenas falhas no sistema imunológico. Veja como isso é importante, que aí é para a gente trazer para o campo de vista da psicologia. Você imagina um bebê que nasce de uma mãe que é estressada pelo marido, não é? Às vezes até abusada psicologicamente, espancada, não é? Esse bebê ele pode já nascer com dificuldades no sistema imunossupressor. Então, os bebês cujas mães receberam os
os hormônios que aumentam o nível de estresse e do cortisol, os adrenocortitróficos, o ACTH, tinha menor atividade supressora, isto é, menor atividade imunossupressora, menor atividade no sistema imunológico. Bom, o mesmo vai ocorrer, não é, com a flora intestinal. E hoje está sendo muito estudado, muito mesmo, a relação da flora intestinal, pasmem, com transtornos mentais, especialmente com a depressão. Nos primeiros 2 dias, depois do parto, milhões de bactérias invadem o intestino do bebê. 2 populações são benéficas para o bebê: os lactobacilos e bifidobactérias, que são essas bactérias microbióticas. Elas ajudam a reduzir o número de patógenos do intestino. Então, as bactérias intestinais, elas também fazem parte do sistema imunológico. Daí, se alguém tem, por exemplo, um processo de disenteria, né, constante, ou toma muita medicação, né, para poder acelerar esse processo de evacuação, termina afetando também o sistema imunológico natural do intestino para as bactérias do intestino. A partir do 2º dia e por 6 meses foram colhidas amostras no reto dos macacos, não é? Tanto bebês que foram submetidos a estresse precoce quanto tardio tinham níveis significativamente menores de lactobacilos. Veja bem, o estresse da mãe e, consequentemente, o estresse do bebê ou o estresse do bebê faz com que diminua o sistema imunológico das bactérias do intestino. Os níveis, né, desses lactobacilos diminuíram prioritariamente nos bebês submetidos ao estresse no final da gravidez, indicando que a época da perturbação da gravidez também tem efeito na população de certas bactérias intestinais. Este perfil bacteriano alterado tem ramificações nas doenças. A presença de Shigella, que causa diarreia, foi constatada nessas crianças, 43% no estresse precoce e 38% no tardio. Conclusão. Professor, fala. Desculpa, uma dúvida. Só diarreia ou prisão de ventre também? Também. Tá. Conclusão. O estresse materno afeta o modo... Na verdade, eu estou falando dessas palavras difíceis aí, tal, mas você tem que guardar a conclusão. Eu vou pedir depois para postarem os slides, né, lá na plataforma. O estresse materno afeta o modo como o bebê vai interagir com as bactérias presentes no meio ambiente. Prestem atenção que, assim, os bebês eles não são capazes de expressar, mas a partir do 6º mês de gravidez, o bebê ele interage tão profundamente com a mãe que, se a mãe chorar, ele é capaz de chorar, se a mãe sorrir, ele é capaz de sorrir. E eu vivi uma experiência maravilhosa com um dos meus bebês, que foi o primeiro que nasceu, que eu interagi com ele desde o 6º mês de gravidez até o nascimento, e, literalmente, o bebê era como se ele brincasse comigo no ventre materno. Foi uma das experiências assim, muito emocionantes que eu vivi como homem, de poder
interagir com o bebê no ventre da mãe e o bebê reagir. Ele reagia à minha presença. Bom, se o bebê é capaz de reagir com festa lá no ventre materno à presença do pai, esse bebê também é capaz de reagir de uma forma bastante estressada à violência do pai. O que é que vocês acham disso? Boa noite, mestre. Boa noite. Eu vejo assim como um círculo vicioso, né? Geracional, né? Muito Boa triste noite, isso. Alex. Muito triste. Você tem populações em estado de risco, né? Em comunidades pobres, tal, onde há um estresse, há uma violência na mãe, aí os filhos já crescem marcados, né, fisiologicamente por isso e desenvolvem já comportamentos violentos também, enfim, é algo a ser pensado. Sim, além, e aí, Alex, além do que eu queria marcar, não é? Para vocês guardarem, que além de sequelas psíquicas, que com certeza poderá ocorrerem, mas também tem as sequelas do sistema imunológico daquele bebê, que vai ter menos resistência para infecção, para inflamação, para vírus, para bactérias. Daí, o índice de mortalidade infantil em mulheres em situação de vulnerabilidade e risco é imenso em todas as populações do mundo. E, geralmente, a gente associa o estresse, como eu estou fazendo aqui, ao nível de vulnerabilidade e risco. Não, mas tem mulheres de classe média alta que são submetidas a um estresse violento, seja pelas condições de trabalho, ou seja pela própria convivência com abusadores, cujos bebês terão os mesmos problemas de mulheres em situação de risco, porque essas mulheres, embora tenham dinheiro, também estão em situação de risco. Então, Posso compartilhar uma coisa? Pode, Rafaela. Uma vez eu estava num... Vou ter que ligar a câmera. Uma vez eu estava num retiro espiritual e naquele momento, em algum momento, eu senti como se eu estivesse presente na barriga da minha mãe. E ela sofria muito pela ausência do meu pai, né? Meu pai não chegava a agredir ela, mas ele era mais ausente. E eu chorava junto com ela. Muito curioso isso, porque é uma dor que às vezes eu sinto de uma forma muito menor hoje, mas é uma dor que ficou durante muito tempo na minha vida. Uma dor de rejeição muito, muito forte, assim. Sim. E por isso que eu doei, né? E eu dei de presente para vocês o livro Trauma Transgeracional, porque aquele livro é uma chave para compreender esses processos, não é? Porque muitas das dores que nós carregamos, que não podem ser verbalizadas, nem são nossas do ponto de vista objetivo, mas foram dores que nós compartilhamos com as nossas mães. Faz sentido? Que é a tua experiência, não é? É a tua experiência. Contei para vocês porque tem a ver com o tema também, enfim. Não, mas está corretíssimo. Obrigado por ter essa coragem e generosidade de compartilhar. Mas o que eu estou dizendo é exatamente reforçando o que você falou. Muitas das situações, das dores mesmo. Por exemplo, eu conheço casos da minha clínica em que o bebê nasceu e a mãe teve psicose puerperal ou depressão pós-parto. Bom, é praticamente impossível este bebê não receber as consequências daquela situação de depressão da mãe. É praticamente impossível. E é bom pensar nisso, porque isso nos leva não só a ter uma atitude preventiva diante da vida e também da própria mulher, não é? Mas também
na nossa investigação clínica, perguntar em que circunstâncias você nasceu. E aí eu faço essa pergunta para você aqui, não precisa contar para mim, não. Nem contar aqui só se alguém quiser contar, mas não precisa. Mas em que circunstância você nasceu? Essa pergunta é fundamental. Bom, se a gente não quiser perguntar desta forma, a gente pode perguntar de outra forma. A gente pode perguntar de uma forma mais delicada, que é como eu faço na minha clínica, que histórias a sua mãe contava a respeito do seu nascimento? Você lembra de alguma dessas histórias? Você que está aqui na aula, que história ela contava? Que lembranças você tem dessa mãe, não é? Que história essa mãe contava acerca dela mesma com você? Porque uma coisa é a pessoa dizer assim, olha, eu nasci porque minha mãe, sei lá, queria ser mãe, ela curtia ser mãe, ela era ligadona no papai, os dois se curtiam, gostavam um do outro, e eu nasci. E o outro dizia assim, eu nasci e o meu pai não me quis, e ele forçou o aborto da minha mãe, e a minha mãe tentou abortar e não conseguiu, e eu nasci. E as mães contam essa história para os filhos. A forma como a mãe conta, o conteúdo emocional que está constante na história é mais danoso do que a história em si. Másculi, eu não entendi isso, Másculi.